Muito boa noite, meus amigos e irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um Projeto EBD. Estamos aqui, eu, Marcelo Lucas, e minha esposa. Deila, paz do Senhor, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Isso aí, sejam bem-vindos então a mais um comentário. Hoje nós vamos falar da lição de número 7, Povo de Deus, ovelhas do seu rebanho. Lembrando que continuamos falando sobre a revista que trata do livro de Ezequiel. Beleza? Antes de a gente dar sequência, né? Agradecer aos nossos pastores pelo apoio, pela oportunidade. Pastor Clóvis Afonso da Costa Júnior, pastora Jaqueline, né, a missionária Carla, que é a superintendente da escola bíblica, né? E convidar você, se você não for membro da igreja, se você não for membro do nosso ministério, vem conhecer a nossa igreja, os links do Instagram estão na descrição. Conheça mais o nosso trabalho, vem participar do culto com a gente, né? A escola bíblica é sempre às 8 horas, 8h30, né, da manhã. Então, participa conosco, vem conhecer mais o trabalho, ok? Vamos lá, então. O texto áureo, o texto base, né, do estudo, é Ezequiel 34, versículo 11. Diz assim: Porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. E a verdade aplicada, ou seja, a base, né, a máxima dessa aula, o autor traz assim: o povo de Deus é comparado a ovelhas do rebanho do Supremo Pastor. O pastor é aquele que cuida. Então a primeira coisa nessa lição é você entender que Deus cuida de você. Deus ele tem um cuidado especial com aqueles, né, que são dele, que confessam ele como Salvador e se submetem a ele. Ok? E aí, o que acontece? Essa lição vai tratar de três eixos, né? Três tópicos. Os tipos de ovelha que existem no rebanho de Deus, nós vamos ver que existem alguns tipos, né? As carências das ovelhas, ou seja, quando as ovelhas estão carentes, o que elas precisam, as dificuldades, né? Enfim. E sobre o juízo, o julgamento de Deus, né? A correção de Deus. Ok? Então são esses três eixos que essa lição vai tratar. Tá bom? Ou objetivos, né, da lição, como o comentarista traz. A introdução diz assim, é mais ou menos o que eu já falei. Nesta lição, abordaremos o relacionamento de Deus com o seu povo, destacando o seu cuidado, julgamento e promessas, bem como algumas características e atitudes presentes no meio do povo de Deus, características das suas ovelhas. Ok? Então vamos lá. O item 1 fala que o povo de Deus como rebanho de ovelhas. Né? No item 1, o comentarista vem nos mostrar aqui que a Bíblia traz para nós diversas metáforas, né, comparando o povo de Deus com ovelhas. E essas comparações é para nos fazer refletir qual é a semelhança do povo de Deus com as ovelhas, né? No item 1.1, ele fala das características, algumas características de uma ovelha. Ele fala assim que quando Deus falou por Ezequiel que os judeus eram ovelhas minhas, ovelha do meu pasto, o público de Ezequiel tinha em mente o que significava um rebanho de ovelhas. Eles tinham muita convivência com isso, né? A maioria deles eram pastores, então eles sabiam como que era lidar com uma ovelha, eles sabiam a característica de uma ovelha, então Deus comparando o povo dele com a ovelha era uma coisa muito familiar para o povo de Israel. E aqui tem é, a enciclopédia bíblica, teologia e filosofia registra alguns motivos para os crentes serem chamados de ovelha. 1. Ovelha é um símbolo claro de dependência do crente a Deus. 2. Uma natureza semelhante a ovelhas de impotência em relação à existência terrena e da vida além. Ovelhas são usadas como emblemas de mansidão, simplicidade e inocência. Né? São algumas características que as ovelhas têm e que são comparadas ao povo de Deus. Excelente, né? E aí o comentarista vai seguir dizendo, vai seguir falando, né, sobre no 1.2 que a ovelha conhece a voz do pastor, né, do seu pastor. E é interessante que ele usa as expressões, né, que estão lá em João capítulo 10. No versículo 4, quando diz, olha, e o seguem porque conhece a sua voz. E no versículo 14 ele diz assim, das minhas sou conhecido. O autor destaca essas duas expressões do Novo Testamento, né? Ou seja, aquele que efetivamente é a ovelha de Cristo,
Ele segue porque conhece a voz de Cristo. E ele conhece a Cristo. Né? Ou seja, das minhas ovelhas sou conhecido. Né? Então nós conhecemos o nosso pastor. Por quê? Porque o salvo ele tem um relacionamento com o seu Senhor. Né? As ovelhas se relacionam com o pastor. Né? E isso vai também, né, do que ele falava anteriormente, aquelas pessoas tinham conhecimento, né, do que era o pastor. O pastor é aquele que dormia com a ovelha, ou com as ovelhas. Né? Em alguns casos, é até interessante esse comentário, eu vi num livro, se não me engano, quando fala, não, foi numa pregação, num comentário bíblico, né, de um pastor batista, o pastor Jonas Madureira. Quando fala eu sou a porta das ovelhas, é que em alguns momentos o aprisco ele era um cercado, né, de pedra ou de madeira, e o pastor dormia na porta. Ele era a própria porta da ovelha. Né? Era só um vão, né? Não tinha nenhuma porteira nem nada, e ele dormia ali. De modo que não entrava ninguém para roubar o rebanho. Né? Ninguém tentava roubar o rebanho, porque o pastor estava ali. Né? É essa analogia que João 10 está fazendo, né? Dele ser a porta das ovelhas. E aí, no final, o comentarista vai tratar exatamente desse relacionamento, que a ovelha precisa conhecer. Né? Ele destaca o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, né? Ele diz assim, eu vou ler que fica mais fácil você entender o raciocínio do comentarista. Trata-se de um conhecimento fruto de relacionamento. Cada pessoa que diz ser discípula de Cristo, ou discípulo, né, de Cristo, precisa crescer no conhecimento acerca de Jesus Cristo. Né, que é Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes crescer na graça e no conhecimento. Tá? Então, se você não cresce nesse conhecimento, não adianta. E ele termina dizendo que o conhecimento ele resulta em seguir e confiar em Jesus. Né? Então, também um estudo que você meramente adquire cultura bíblica e tal, e não tem esse relacionamento devocional, também é um conhecimento que não serve para nada no contexto da salvação. Né? Então, o conhecimento que realmente agrada e glorifica a Deus é aquele conhecimento que te leva para perto de Cristo. Né? E é o conhecimento que ele é, digamos assim, pautado, ele é moldado pelo estudo e pela oração, pela leitura da palavra, pela vida devocional de relacionamento com Deus. Amém? Amém. Seguindo aqui 1.3, a ovelha ouve e segue o pastor, né? E seguindo nesse raciocínio, né, de conhecimento do pastor, o resultado desse conhecimento vai ser ouvir e seguir o pastor, né? Tem um exemplo aqui que fala que somente de o pastor chamar as ovelhas na porta do curral, né, do aprisco ali onde elas ficam, elas já vinham, né, por conhecer a voz dele. Então nós, cristãos, nós devemos conhecer a voz do nosso pastor. Quando ele nos chamar, nós devemos estar atentos. E para estar atento a essa voz, nós precisamos de conhecimento, conhecimento através da palavra, conhecimento através dos cultos de estudo bíblico, através da escola dominical. Nós precisamos procurar o conhecimento do nosso pastor para nós sabermos reconhecer a voz dele. Aí tem aqui para encerrar, o comentarista fala assim: em certa ocasião, o Senhor disse a alguns ouvintes que quem é de Deus, ou seja, quem verdadeiramente tem Jesus como seu pastor, escuta, não apenas ouvir com atenção, mas obedecer às palavras de Deus. Então, né, não somente ouvir, nós devemos obedecer à palavra de Deus. Excelente. Quem ouve e não pratica, né, semelhar Noé, que ele construiu a casa sobre a areia, veio a chuva, correram os ventos, e foi grande a sua queda. Né? Então ouvir e não praticar não adianta nada, não quer dizer nada. Muito bem. E aí a gente vai para o segundo tópico, que são as ovelhas debilitadas, ou seja, aqui o comentarista vai tratar exatamente dessas carências. Ele vai tratar da ovelha fraca, da ovelha doente e da doença espiritual. Eu não vou falar das três, não. Vou falar também. Mas eu estou citando por quê? Qual que é a diferença da ovelha fraca e da ovelha doente? Trazendo para a ideia de doença do corpo humano, a ovelha fraca é aquela que está com baixa imunidade. A ovelha doente é aquela que já instalou alguma enfermidade. É essa analogia que ele vai fazer aqui, não com essas palavras, eu estou explicando com as minhas palavras, tá? E ele vai falar o seguinte, olha, que aqui a ovelha fraca é aquela que participa de uma igreja, é membro, né, de uma igreja local, tem ali à sua disposição o ministério, tem professores, tem círculo de oração,
tem irmãos para orar, tem irmãos ali para ajudar, para ensinar e tudo mais. E ela não aproveita disso. Ela não vive o que a gente falava anteriormente do devocional, ela não pratica a palavra que aprende. Então ela não vive tudo isso que está à disposição dela. E aí ela fica fraca, suscetível a doenças. É interessante que o autor ele comenta assim, olha, assim, por não praticar, por não se valer de todos esses recursos, estão suscetíveis a doenças espirituais, são infantis, melindrosas e se sentem ofendidas por qualquer coisa. A pessoa que não vive, né, esses recursos que o Senhor disponibiliza através da igreja, né, a oração, o ensino, são pessoas que geralmente vão se frustrar, né, com um monte de coisa. Ah, porque o irmão não me cumprimentou, ah, porque o pastor não ensinou, porque o Não pastor me não deu seguiu, não me oportunidade deu hoje. oportunidade, né? E assim por diante, né? São pessoas que não estão firmadas na palavra, firmadas no ensino, firmadas nas coisas do Senhor, né? E aí acabam tendo esses melindres. Por quê? Porque estão fracas, estão com pouco, com a baixa imunidade, né? Então qualquer coisinha e dá lugar ao adversário para ficar soprando as coisas, né? Para ficar ali confundindo a mente e assim por diante. Beleza? Meu pai costumava falar nos cultos de ensino que o crente que fica assim, geralmente, com muita reclamação, né, com muito mimimi, ele está à margem, né, da vida espiritual. E dava exemplo do mar mesmo, que na praia a gente vê muito lixo, né, muita coisa que o mar traz, né, de restos mortais, de animais, mas no profundo do mar, né, em alto mar, você vai ver beleza, você vai ver o céu, você vai ver o mar. E quando o crente está assim, ele só vê, ele está à margem, né? Ele ainda não se aprofundou de verdade Interessante. na vida espiritual. Interessante. Só ver aquelas pequenas coisas É, ali, né? Isso vai fazendo mal para ele. 2.2. E, 2.2, ovelha doente. 2.2, ovelha doente. Esse subtítulo vai falar sobre a doença da ovelha, né? Assim como a fraca, a doença de uma ovelha pode ser de diferentes tipos. Ela pode ser emocional, ela pode ser espiritual, ela pode ser física. E isso deve ser visto pelos pastores, né? Os pastores com atenção, ele deve olhar, observar o que está acontecendo com aquela ovelha, né? A vida dela, como que ela tem andado, por que ela está agindo de certa forma, se ela tem um sintoma de determinada doença, física, espiritual, emocional. Então, os pastores eles precisam estar atentos, né? Hoje, muitas vezes, nós verificamos que, não na nossa igreja, né? Graças a Deus, mas nós vemos muitas igrejas que só está preocupada com o retorno financeiro, né, com prosperidade e na verdade as ovelhas elas não são guiadas, né, elas não sabem, elas não têm o conhecimento necessário que o pastor precisa passar para elas. Então elas acabam ficando doentes, preocupadas com coisas materiais, principalmente com prosperidade, com dinheiro, com fama e acabam adoecendo realmente emocionalmente, espiritualmente e fisicamente também, né? Porque o emocional e o espiritual pode adoecer também o corpo. Ótimo. E é, Paulo fala, né, lá em Coríntios, né, no nosso texto de Santa Ceia, né, nós usamos esse texto, ele fala que existem entre nós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, né, além dos fracos e doentes, muitos que dormem espiritualmente, não são pessoas que morreram, não, mas estão vivas, né, como fantasmas, né, um exemplo, elas estão andando, estão caminhando, mas estão mortas espiritualmente, Zumbi, né? né. Meio zumbi. E é possível também, o comentarista fala que é possível que essa doença seja causada pelo pecado, né? O pecado entrou ali, fez morada e a pessoa não percebeu, então ela morreu espiritualmente. E é possível também que a ovelha esteja doente com resultado de uma negligência, como foi relatado no tópico anterior, né? Pode ser uma negligência do pastor, pode ser também uma negligência nossa, né? Porque a palavra diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós também, irmãos, devemos observar, né? O irmão nosso, se ele está diferente, se está acontecendo alguma coisa, se ele permitir, né? Nós podemos conversar com ele, mostrar o que a palavra diz sobre aquela situação que ele está passando. Então nós devemos estar atentos para que nós não nos adoeçamos e também que nossos irmãos ao nosso lado também possam ficar doentes. Perfeito. No 2.3, quando ele fala do doença espiritual, eu achei interessante que ele comenta assim:
nem sempre, fazendo analogia com a doença física, né? Nem sempre a pessoa percebe que está doente de imediato. Portanto, espiritualmente é necessário um constante exame, sempre à luz da palavra de Deus e do Espírito Santo. Né? Ou seja, Check-up, né? é, Assim, nós fazemos check-up exatamente, né? de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses na vida espiritual. Perfeito. Só que a vida espiritual tem que ser diária. Exatamente. Né? Tem que ser diário. Então, o seu devocional, é a sua leitura da palavra, é se deixar. Jejum. É jejum, né? É se deixar. Jejum já é meio tratamento, né? É. Só faz jejum quem realmente está atento à necessidade. Mas, assim, é deixar a palavra te confortar. Confortar, não. Confrontar. Né? Você lê a Bíblia e a Bíblia fala assim: sei lá, os fofoqueiros não entrarão no reino do céu. E reconhecer se você for um fofoqueiro. Né? É reconhecer quando a Bíblia fala: olha, isso está errado, né? O livro de Efésios que nós estudamos, né, no último trimestre. Foi no último, foi? Foi. Né? No último trimestre. É exatamente isso. Quando ele fala daqueles que trazem dissensão no meio da igreja, você é um deles, deixa o texto te confrontar. Quando você estiver lendo, fala: peraí, eu estou agindo assim? Eu estou agindo corretamente? Eu estou seguindo a palavra? Deixa te confrontar. E assim você vai saber se você está doente ou não. Né? E geralmente quem está doente não aceita que está doente, não aceita que está fazendo bobagem. E com o pecado é a mesma coisa. Até a pessoa entender que vive o pecado, já tem muito prejuízo. Né? Muito bem. Amém. O item 3 vai falar sobre o julgamento e providências de Deus. Né? Assim como Deus falou através de Ezequiel para aquelas pessoas ali que estavam, os pastores, os líderes de Israel, que estavam governando, né, sem comprometimento com o povo de Deus, e também com as pessoas do rebanho, né, como nós falamos anteriormente, que estavam ali só para atrapalhar, adotavam atitudes prejudiciais ao bem-estar da coletividade. Então Deus falou com esse povo sobre o julgamento, mas logo ele fala também, ele fala também com as suas ovelhas sobre esperança futura, né? Ele traz uma mensagem de esperança com a vinda do pastor messiânico, o bom pastor, né? O nosso bom pastor, que é Jesus. Ele traz correção, ele traz o julgamento, mas também mostra a esperança para o povo de Israel. Quer seguir? Pode continuar. E aí ele vai falar do que o Senhor está condenando. Né? Primeiro o Senhor condena atitudes soberbas e egoístas. Né? Então as atitudes que indicam esse egoísmo, essa soberba, precisam ser extirpadas. E o comentarista diz assim, são atitudes que lembram irreverência, ausência de amor fraternal e ganância. Olha que interessante. Irreverência, ou seja, pessoas que são irreverentes, que tratam o culto de qualquer maneira, acha que pode fazer o que quer no culto, acha que pode louvar a Deus de qualquer maneira. Isso é uma soberba, é um egoísmo. Pessoas que não consideram os irmãos, que não consideram que o culto é uma expressão coletiva da igreja. Isso é soberba. Né? Falta de amor fraternal, porque não considera o outro. Né? E é uma ganância. Mas você fala, não, mas fulano tem essas atitudes, mas ele não está procurando dinheiro, mas está procurando fama, reconhecimento, chamar atenção. Palco. Vou estar na plateia e você no palco. Exatamente. Não, vou estar no palco. Ao contrário. Eu vou estar no palco, você não vai. Acontece. Então, assim, né, isso é uma ganância. Né? Você deseja um benefício. Né? Sei lá se é um benefício assim, né? E aí ele termina dizendo assim, é um alerta para cada membro do rebanho de Jesus não se deixar levar pela soberba, competição, egoísmo e autossuficiência. Né? Lá ele cita Romanos, né? Capítulo 15, versículo 1 a 4. Temos que ter esse cuidado. Tá? São atitudes condenáveis pelo Senhor. Amém? No 3.2 ele vai falar sobre as atitudes que causam feridas e tropeços. O Senhor se volta contra os que empurram, que desprezam, que procuram colocar outros do rebanho para fora, né? Talvez não somente com palavras, mas não só com atitude, mas também com palavras, com formas de tratar o irmão, né? Algumas dessas atitudes vão causar feridas e alguns irmãos não conseguem conviver com isso, vão sair da igreja. E isso também é culpa daquele que causa isso no irmão, que causa ferida, né? Que causa tristeza em um outro irmão. Porque a palavra diz que quanto à convivência, fala sobre quanto a convivência
no seio da igreja. Tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Então, nós somos responsáveis também pela boa vivência do nosso irmão na igreja, né? Então, nós devemos evitar fofocas, devemos evitar certas atitudes, né? Sei lá, cochichos, cara torta, né? É um exemplo bobo, mas acontece isso na igreja. Às vezes um irmão se sente, realmente muitas pessoas se sentem tristes por não serem cumprimentadas. Então, vamos prestar atenção, vamos ser mais, como que eu falo? Mais amorosos, né, com nossos irmãos, né? Ter mais atenção com nossos irmãos e evitar que essas coisas aconteçam. O comentarista fala, é preciso cuidado, pois é possível que não apenas ações, mas palavras e omissões também, né? Deixar de prestar alguma coisa ao seu irmão, sei lá, conselho, um abraço, né? Ouvi-lo. Então, omissões também são consideradas uma atitude que pode ferir. Tropeços, né? Evitando tropeços, dificultando assim o desenvolvimento do rebanho do Senhor. E ele fala também que nós somos introduzidos no rebanho do Senhor através do Espírito Santo. Então, para que nós possamos ter uma boa convivência, né, e para um bom andamento da obra do Senhor, nós devemos andar de acordo com o Espírito Santo, né? Devemos ser guiados por ele, né, para que nós possamos ter uma boa convivência no seio da igreja. Perfeito, né? Principalmente quem está em evidência, né? Quem prega, quem canta. Às vezes o irmão acha que por você ter ali uma função, ou exercer alguma função ali, você está desprezando ele, que é mais humilde. Né? Isso pode gerar algum problema. Né? E aí, por fim, ele vai falar da providência divina. E ele cita o Salmo 23, que eu acho interessante o comentário. Ele diz assim: como o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A expressão nada me faltará, na verdade ele está citando um outro, né, o Philip Keller. A expressão nada me faltará traz o conceito de não sofrer deficiência de nada, nem de carinho, nem de orientação, nem de cuidados. A expressão nada me faltará, embora ele não coloque aqui, no original hebraico é o Senhor não me faltará. E se Cristo não nos falta nada. Né? Não vai faltar a providência, não vai faltar o cuidado, como ele coloca, não vai faltar o carinho, não vai faltar o consolo, o conforto, o fortalecimento. Amém? Então, assim, ao mesmo tempo que o Senhor, ele mostra o que está de errado, o que tem de errado em nossas vidas, ao mesmo tempo que a palavra mostra o que está de errado em nossas vidas, como eu falava anteriormente, também mostra a mão do Senhor estendida para nos ajudar, para nos guiar, para nos fortalecer. Amém? Amém. Quer fazer uma conclusão? Conclusão. Como ovelhas do rebanho do Senhor, precisamos saber que o cuidado de Deus com o seu povo inclui julgamento, disciplina e promessas. É necessário nos submetermos ao pastoreio do Senhor Jesus. Amém. Bom, então tá aí mais um comentário, lição 7 comentada. Hoje minha esposa está aqui de volta, né? Os enjoos melhoraram, você que orou por ela, muito obrigado. Muito obrigada pelas orações. Né? Enjoo de início de gravidez, né? Tá aí, em breve estaremos aí com o nosso herdeiro. Né? Herdeiro de nada, né? Mas tá valendo. Tá valendo. Então, assim, não se esqueça de se inscrever no canal, seja no nosso canal, seja no canal da igreja. Se inscreva, curte, compartilha e comenta aí o que você achou do vídeo. Amém? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.